E fala galera, tudo beleza? Esse vídeo é especialmente para aquelas pessoas que amam fundo imobiliário, gosta de um fundo high yield, gosta de uns pingadinhos na conta, que esse fundo de high yield nos últimos 12 meses não tá pingando nada não, tá caindo cachoeira aqui ó de dividendos, porque é demais. E hoje vamos falar do top 3 fundo imobiliário que mais pagou dividendos nos últimos 12 meses. Então, o primeiro é o famoso URPR, que é da Urca Prime Renda, que é um fundo imobiliário com foco no CRI, tá? Então, uma coisa muito bacana desse fundo que ele é de uma gestão ativa e a taxa de performance dele, cara, para mim é uma das taxas de performance que mais faz sentido, que é 20% do que exceder o IPCA mais 7% ao ano. Então, o que acontece? Essa taxa de performance é muito alta, cara. IPCA mais 7%, geralmente eu fico muito puto com o fundo imobiliário. Por quê? Porque os fundos imobiliários possuem CRI e possuem 20% do que exceder 100% do CDI. Daí, tipo assim, se olha a carteira do fundo imobiliário dos caras, as dívidas é tudo atrelado a IPCA, IGPM. Então, tipo, pra mim nunca fez sentido isso, cara. Mas eu não sou gestor, não sou nada. Então, um dia com a entrevistar um gestor, eu quero perguntar isso. Então, pra mim, essa taxa de performance faz muito sentido. Também possui uma taxa de gestão de 0,95 do patrimônio líquido ao ano. Uma taxa de administração de 0,25 ao ano, com um mínimo de 15 reais. De 15 reais. No mínimo de 15 mil por mês. Esse fundo vem entregando muito resultado. Por quê? Porque CRI, no ano passado, nos últimos 12 meses em específico, entregou muito resultado, principalmente por alta do IGPM e alta do IPCA. Então, aqui os três primeiros fundos imobiliários você vai acabar percebendo algo em comum. Se você não perceber, fica até mais um pouquinho no final do vídeo, que eu vou estar comentando o que é essas coisas em comum. Então, nos últimos 12 meses, ele pagou cerca de quase 19% de distribuição. Cara, é muito dividendo mesmo. Tem fundo imobiliário aí que paga 6, 7%. Cara, esses fundos de CRI, cara, vieram uma cachoeira, vieram engolindo shopping, laje, tudo, cara. Então, quem tem fundo de CRI, quem conhece um pouquinho desse setor, acabou se expondo a ele e aproveitou muito essas oportunidades. E quem o conhece, o Urca, também ganhou muito dinheiro. Então, se você tem o Urca aí, comenta aí pra gente aí quantos milhões você ganhou de dividendos dele, que ele pagou demais. E só uma curiosidade, que em outubro que ele pagou 3,24 por cota, velho. R$ 3,24. E é um absurdo esse fundo aqui, não tem nem como. E o segundo fundo é um fundo muito famoso, muito queridinho pela galera, é o famoso Hectare. HCTR11. Esse fundo ele tem uma gestão ativa, a taxa de performance dele é de 10% sobre o que exceder 100% do CDI. A taxa de gestão dele é de 0,99 ao ano do patrimônio líquido, a taxa de gestão é de 0,21 ao ano do patrimônio líquido e ele pegou e entregou cerca de quase 18%, entregou cerca de 17,97% de dividendo nos últimos 12 meses. É muito dividendo também, se a gente for considerar a Selic ou qualquer outro título de renda fixa, cara, esses fundos imobiliários estavam pagando demais. Ele ficou muito conhecido por quê? Porque o Iridium colocou o HCTR na carteira dele. Então o que aconteceu? O Iridium mostrou meio que para o público que esses fundos imobiliários existiam. Então, eu sou cotista do HCTR até hoje, acabei entrando em torno, acho que foi agosto, setembro, alguma coisa assim. Então, fiquei muito feliz com os resultados que ele pegou e entregou. Por quê? Porque entregou muito dividendo e tende a entregar muito dividendo. Ele tinha muitas parcelas do CRI dele atrelado ao GPM, ele acabou fazendo bastante emissões e começou a atrelar mais as dívidas deles ao IPCA. Então isso é muito bom, por quê? Porque o IGPM com 10% ao ano, 20% ao ano, chegou uma hora que saiu fora de controle. Então, né, as pessoas precisavam renegociar as suas dívidas por causa do excesso que o IGPM acabou subindo. Então, foi uma decisão muito estratégica, tanto que o HCTR tomou, quanto outros fundos de CRI, trocando basicamente o IGPM por mais IPCA, porque senão o fundo de. Porque senão a taxa de inadimplência iria aumentar muito. Então, um outro fato muito interessante que o HCTR entregou aqui, olha, em novembro de
do ano passado entregou 2,51 por cota. Não foi igual o Urca, só que entregou muito, cara, se for considerar isso. Olha, tem muita ação que não valoriza isso, nem 2 anos não valoriza isso. Tem muita ação que demora 10 anos para valorizar 20%. E o HCTR entregou isso em quase um ano. Então é demais, cara, é demais. 18%. Então, a HCTR está no nosso top 2. O nosso top 3 aqui é o famoso Bari 11. O Bari 11 possui uma gestão ativa, possui uma taxa de performance de 20% do que exceder o CDI mais 1,5 ao ano, não possui taxa de gestão, possui uma taxa de administração de 1,305 ao ano sobre o patrimônio líquido. Então ele é um fundo que entregou muito dividendo no ano passado, entregou cerca de 14,22%, então é muito dividendo, cara, é muito dividendo. Esses fundos de CRI nos últimos 12 meses não tiveram pingado com eles. Foi cachoeira, foi balde, pagou muito dividendo. Então, quem tem esse fundo de CRI tá muito feliz, tá? Então é basicamente isso. Então comenta para mim aí se você tem fundo de CRI, quais fundos de CRI você tem. E não vamos deixar aqui o nosso pontinho de curiosidade que o Bari 11 pagou cerca de R$2 em janeiro desse ano mesmo para cada cota. Então, a gente olhando nesse top 3 significa o quê? A gente consegue perceber uma coisa rápida, que os principais pagadores de dividendos nos últimos 12 meses foram de CRI. Por quê? Porque as dívidas do CRI geralmente costumam ser atreladas ou CDI, IPCA ou IGPM, ou algum INCC, alguma coisa do tipo. Esses fundos em específico que eu citei no top 3, eles têm muita dívida atrelada ao IGPM. O Urca ali, cara, ele é o rei do IGPM. Se você quer se expor ao IGPM, é basicamente comprando cota deles. Se bem que está bem alto agora, tá? Cerca de 1,3 ali do PVP dele ali. Mas o que acontece? Todo fundo que tinha dívida atrelada ao GPM ou ao IPCA ganhou muito dinheiro com isso. Então, com o fundo ganhando muito dinheiro, ele distribuiu muito para os cotistas. E quem aproveitou a alta do GPM, a alta do IPCA para se expor a esse fundo imobiliário, acabou aproveitando também a onda. Significa que eles vão continuar pagando esse absurdo aí de quase 20% de dividendo no ano? Não. Infelizmente não. E o porquê? Porque o IGPM ele começou a dar uma desacelerada, agora é o IPCA que está dando uma acelerada a mais. Eles, os, os fundos de CRI, eles vão manter uma alta em relação ao fundo de shopping, porque o fundo de shopping ou lajes sofreu bastante, mas o que acontece? Eles não vão entregar mais de R$3 de dividendo por cota. Outra coisa também que muita gente vai acabar comentando é o que? O Deva também não entrou. Ah, o Deva também não tá pagando bastante, tá? Mas o Deva ele não tem, não entregou tanto quanto esses fundos e ele não possui 12 meses, né? Então, por isso. Outro fundo ali muito famoso que não entrou na nossa lista foi o Iridium. O Iridium é muito famoso pela qualidade dos CRI que ele possui e por ter mostrado como DEVA, como HCTR em sua carteira quando ele comprou um pouquinho desses fundos ali e no relatório apareceu, então a galera começou a descobrir um pouco mais desses fundos. Então foi ele que é considerado o pai ali do HCTR como DEVA. Então, só que ele não possui um pagamento de dividendo tão alto quanto ao Urca, como o Hectare ou como o Bari. Então, ele também não entrou na nossa lista. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, deixa o joinha e comenta aqui pra gente quais fundos de CRI que você possui. Se você possui fundo de CRI, com certeza você vai estar muito animado. E comenta aí pra gente qual foi o fundo que mais pagou para você. Se foi o Urca, se foi o Hectare, se foi o Deva ou foi algum outro. E também lembrando que um outro tópico que eu não falei aqui, que se você procurar no Fundo Explorer fundos que mais pagaram nos últimos 12 meses, vai ter outros fundos acima desse, só que eu não considerei amortização de fundo. Por quê? Porque um fundo, quando vende algum patrimônio dele, uma parte do PL dele, ele acaba distribuindo aos cotistas. Então, o que acontece? Se você pode pegar, sei lá, algum outro fundo aí como o HGLG, que distribuiu 2,20 por cota agora, porque teve um encerramento de contrato, porque teve um bônus acumulado,
Ou então você pode pegar algum outro fundo que vendeu um imóvel e distribuiu aos seus cotistas coisa de R$ 8 de uma vez só. Eu não considerei esse tipo de fundo na lista, porque dividendo é diferente de amortização. Amortização é quando o patrimônio ele diminui. O dividendo não, o dividendo é só o lucro distribuído aos cotistas. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado.